Olá, retornamos para mais uma palestra, agora com a identificação de fungos no extremo sul da Bahia, com o professor Dr. Jorge Luiz Fortuna. Professor, se quiser entrar em cena, por favor, eu já lhe apresento. O professor Dr. Jorge Luiz Fortuna é doutor em Higiene e Processamento de Produtos de Origem Animal na Universidade Federal de Fluminense. Atualmente ele é professor adjunto da UNEB, Campus 10, em Teixeira de Freitas, aqui na Bahia, com dedicação exclusiva. É também coordenador do projeto de divulgação científica, Fungos Extremos, identificação de macro e microfungos da Mata Atlântica do extremo sul da Bahia. E também é coordenador do projeto do Jardim Botânico do Campus 10 da UNEB. Professor Jorge Luiz Fortuna, a palavra é sua. Boa apresentação e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço esse convite, obrigado, professora Dolores, professora Eltamara também, que eu sei que está por aí, que já foi também daqui do Campus 10. É um prazer enorme, viu, gente? Obrigado mesmo. Kaique, por favor, pode subir já a apresentação, para a gente não perder muito tempo. Isso, já vou para lá então. Aí vocês me avisam se abriu bem ou não. Estão todos vendo aí? Ótimo. Estamos sim. Vou botar o laserzinho aqui para a gente partir. Então, mais uma vez, agradeço muito o pessoal da quinta semana de Ciências Biológicas aí de Alagoinha, né, o Campus 2. Obrigado pelo convite. E como a professora Dolores falou, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui no extremo sul da Bahia, né? A gente trabalha com fungos, seja ele macrofungos ou microfungos, e a gente tenta fazer um levantamento taxonômico dos fungos existentes aqui nessa região, cujo bioma é a Mata Atlântica. Para quem não conhece onde fica Teixeira de Freitas, que é o campus 10 da UNEB, ela fica bem na margem da BR-101, a 60 quilômetros da Costa das Baleias, que é essa região aqui que pega Prado, Alcobaça, Caravela, Nova Viçosa e Mucuri, e o arquipélago de Abrolhos, né? Então aqui, gente, é um paraíso, fica naquela regiãozinha, daquela perninha da Bahia ali, próximo ao norte do Espírito Santo e ao nordeste de Minas Gerais, né? E aqui tem lindas praias. Então, quando toda isso acabar, né, quando chegar a vacina, quando tudo conseguir ter mais controle, espero que todos visitem aqui a nossa região, tá bom? O nosso projeto Fungos Extremos, ele começou em final de 2014, início de 2015, onde 4 alunas daqui do Campus 10, né, a Jéssica, a Érica, a Bianca e a Michele, vieram de um projeto guarda-chuva maior, da professora Joana, daqui do Campus 10, que trabalha com preservação, conservação e restauração de floresta, né, de meio ambiente. E a professora Joana tinha várias parcelas que ela fazia um levantamento florístico dessas parcelas, em um fragmento de Mata Atlântica que fica dentro do programa Arboreto, que é um programa que existe aqui na nossa cidade, que é de conservação e restauração da diversidade de floresta de nossa região. Elas indo a campo, elas começaram a ver a existência de vários macrofungos, né, e ficaram bastante curiosas com isso. E chegaram até mim, me propondo, né, esse convite a tentar fazer um trabalho com fungo. Como vocês viram, que a professora Dolores disse, não era minha área, fungos, a minha área é mais na área de bacteriologia, né, higiene dos alimentos, mas eu falei, não, lógico que vamos, é bom que eu aprendo junto. E a gente começou, então, a enveredar nessa ciência, né, e a gente acabou se apaixonando pelo mundo da funga. E é fantástico, realmente, e vocês verão por quê. Então, esse projeto ele começa em 2015, ainda sem nome, com 2 trabalhos, que essa dupla aqui foi fazer um trabalho de identificação de microfungos da serrapilheira, desse fragmento de Mata Atlântica, e essa dupla aqui foi trabalhar com os macrofungos encontrados
nesse fragmento também. Tá? Então, o projeto Fungos Extremos, como o nome Fungos Extremos, não deu início nessa época. Era apenas 2 projetos. Mas a gestação, né, eu acho que a fecundação já tinha sido feita. Então, o nosso primeiro trabalho pronto, que deu origem ao TCC, tanto da Bianca quanto da Michele, foi a identificação de macrofungos encontrados em fragmentos de Mata Atlântica, localizado na área do programa Arboreto. E, ao mesmo tempo, com isso, né, com o processo todo de identificação, as pesquisas em campo, as coletas, depois as bancadas em laboratório, né, pesquisando qual é aquele fungo, tentando identificar aquele fungo, outros alunos e alunas começaram também a ficar curiosos sobre isso, né? E isso apareceu a Lohane, que queria trabalhar com fungo também, e a gente via que no nosso campus aqui em Teixeira de Freitas também era rico em macrofungo. Ele fica numa área urbana, mas tem a parte vegetal, né? E volta e meia, quando o clima favorece, surgem os macrofungos. E eu comentei com ela, está a fim de fazer a identificação de macrofungos do nosso campus? E ela topou, e com isso surge um novo trabalho também de macrofungos, né? E foi de fungos do nosso próprio campus. E ele traz uma ótima surpresa que daqui a pouco vocês vão ver. Essa aqui é o resultado de macrofungo lá do fragmento. Então, aqui, né, são as principais ordens encontradas lá. O que era esperado, né? Araricalis e os poliporales em maior número. E aqui já na questão de famílias, né? Poliporace, Marasmiace, Araricace, Onfalutace. Então, a gente conseguiu, né, fazer identificação em ordem, famílias, e conseguimos chegar a algumas espécies também. Então, aqui tem todos os fungos que nós conseguimos identificar, alguns conseguimos chegar em espécie, e outros somente em gênero. E temos alguns outros lá que não conseguimos chegar nem em gênero, tá? E nem em família. Então, eles estão guardados na nossa coleção, esperando pesquisadores para que façam esse levantamento. Então, nós temos aí essa lista de fungos já identificados aqui na nossa região. Já dos macrofungos do campus, a gente teve 4 ordens principais, várias famílias, né? Mas, mais uma vez, Araricalis, Boletales estão presentes. E aqui são as espécies encontradas. Então, vocês veem que lá a quantidade de fungo era bem maior, logicamente que lá foram 6 parcelas, o número de coletas foi bem maior, porque foi um projeto que durou 1 ano e meio, quase 2 anos de coletas, enquanto que esse do nosso campus foi um projeto mais rápido. Tá? Acho que durou no máximo 1 ano. Okay? Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer a identificação de alguns fungos importantes. Preste atenção nesse cara aqui, o Diodlossophallax, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Sobre os microfungos, temos um trabalho também que foi para TCC também, né, como trabalho de conclusão de curso, o de microfungos e fragmentos de Mata Atlântica no extremo sul da Bahia, que era aquela dupla que iniciou esse processo, né? A dupla que deu origem a isso tudo também, foi a Érica e a Jéssica. E como eu falei, ao mesmo tempo que o processo, né, começa, né, o projeto começa a andar, outros querem também fazer, ficam curiosos. E com isso veio a Aline também, que a gente aproveita que nesse fragmento tem um recurso hídrico, e eu propus a Aline a fazer pesquisa de identificação de microfungos associados aos substratos que estão submersos nesse recurso hídrico. E ela topou, né, e conseguiu também fazer o seu trabalho de conclusão de curso com esse projeto. Para quem não conhece, né, quando a gente faz a coleta, então eu sempre falo que trabalhar com fungos é muito legal, porque nós,
como biólogos, né, que trabalhamos com o meio ambiente, com espécies de seres vivos, a gente gosta de ir a campo, né? Mas tem também aqueles que gostam de bancada. E fungos, quem trabalha com fungos vai ter as duas coisas. Então, a gente tem a parte que tem que ir a campo, fazer coleta desse material, e depois tem a parte da bancada, que a gente fica com microscópios, equipamentos, né, meio de cultura, placas, bancada de laboratório, trabalha-se bastante em bancada, né? Então, você tem os dois lados da ciência, né? Então, você tem o lado de campo e o lado de bancada. Então, o de macrofungo, ele tem a parte também de coleta, chega ao laboratório, faz, de novo, se tira fotos, né? E se anota todas as características daquele macrofungo e depois retira-se o esporo daquele macrofungo. É uma técnica chamada de esporada. Eu até esqueci de botar a foto aqui, mas se vocês procurarem depois no grande oráculo Google, você vai colocar lá esporada. Aí você vai ver como é que é a técnica de esporada, tá? E aqui é a técnica de substrato, de microfundo e substrato. Você coleta o substrato, depois você deixa ele fazendo uma limpeza, né, pela água corrente durante meia hora, depois coloca para secar e depois coloca em câmeras úmidas, né, com papel toalha, umedecido, isso tudo tem que estar esterilizado, e você coloca, então, os substratos, né, e fecha. Coloca numa caixa, quem não tem ABOD usa a caixa de isopor mesmo, você forra também a caixa de isopor com papel toalha, umedece esse papel toalha, coloca as câmeras úmidas ali dentro, um copinho d'água aqui, fecha e deixa lá durante 10 a 15 dias. Depois de 10 a 15 dias, você começa a procurar na lupa, ok? O crescimento de microfungos. Aí, quando você acha aquele microfungo, você tira uma foto dele na lupa e depois passa ele para a lâmina, para ver suas estruturas microscópicas. Então, esse é o processo de identificação de microfungo. Esse aqui foi de substratos, né, de serrapilheira. Então, vocês veem que a gente conseguiu achar muito mais microfungo em folhas da serrapilheira, depois em galhos, em cascas e somente não em frutos. A nossa serrapilheira aqui ela é muito mais rica em folhas. Tá? Esse aqui foi o trabalho do substrato submerso no recurso hídrico. E aqui nós temos a principal que a gente achou foi da Beltrânia, a rhombica, a Volutela ciliata, um gênero do Cladosporo e um grande número de espécimes do gênero Tosetella, que foi bem difícil conseguir identificar a espécie. Então, é sempre assim, tá, gente? Vai ter algumas espécies que são mais fáceis de fazer identificação, mesmo identificação clássica, tá, gente? Com fenótipos, medidas de esporo, medida de conidióforo, medida de célula conidiogênica, tá? Característica de crescimento no meio de cultura, característica de crescimento da parte aérea, característica de crescimento da parte vegetativa. Então, essas características fenotípicas todas, elas entram, né, para fazer a classificação fúngica. Então, essa identificação vai ter algumas espécies que são fáceis de se fazer fenotipicamente e conseguem chegar a alguma espécie, e outras são mais difíceis. O ano passado, a gente teve, então, o trabalho de pesquisa em outro fragmento de Mata Atlântica aqui na nossa região também, que foi pesquisa de microfungos em bromélias. Então, a Hermana, ela fazia a identificação de microfungos, isolamento e identificação de microfungos em bromélias na água do tanque de bromélias, que se chama fitotelmo ou fitotelmata. Tá? Então, aquele tanquezinho que acumula água de bromélia, retirava, então, a água de lá, levava-se ao laboratório e
plaqueava. Com isso, a gente fez a enumeração por ml. Então, qual o número de colônias de fungos que tem por ml daquela água, e, ao mesmo tempo, depois isolava-se aqueles microfungos e ia fazer a identificação deles. Foram 2 trabalhos, tanto da Hermann quanto de Clebson, que foi de iniciação científica. Tem uma outra pesquisadora, né, a Thalita, mas ela não seguiu para fazer o TCC com esse tema, ela escolheu um outro tema. E esses 2 aqui viraram TCC, eles quiseram fazer isso como TCC. E tem a Thalita que fez pesquisa de microfungo dos substratos caídos no fitotelma, tá? Que é outro resultado, só que eu não trouxe aqui. E o Clebson, ele pegava as folhas de bromélias e fez a pesquisa com fungos endofíticos e epifíticos de folhas de bromélias, tanto das mais jovens como as mais velhas. Então, as 2 bromélias que foram usadas foram a Equima alba, que é bem maior, então o fitotelma dela é maior, cabe maior quantidade de água, e a Vrisia procera, que é uma bromélia menor, as folhas são menores, e o tanque dela, o fitotelma dela, é bem menor do que da Equima. Então, aqui é coletando a folha, ok? Levando essa folha ao laboratório, então, ela era processada, higienizada, tem todo um protocolo para isso, ok? E depois, os fragmentos dela são colocados em meio de cultura, e daqui a 3, 5, 7 dias começa a crescer, e daí você faz o microcultivo, faz lâmina, e vamos para a identificação. Esses são os resultados encontrados de fungos endofíticos, tanto da folha superior, que é a folha mais jovem, né, e a folha inferior, que é a folha mais velha. Então, aqui foram os fungos endofíticos e aqui os fungos epifíticos. O coletor Tricon, ele foi encontrado, né, em todas as partes, tá? E mesmo sendo endofítico ou epifítico. Esse é o resultado de número de colônias por ml, está em log, tá bom, gente? Então, isso é elevado a 10 a 5, ok? Então, nós temos aqui da Vrisia, não sei se vocês lembram, a Vrisia é aquela bromélia menor, que tem as folhas menores, e cabe menos água no seu fitotelma. Mas ela deu maior quantidade de fungos microscópicos do que a Equima. E a Equima tem um tanque maior que cabe mais água. Então, não é tamanho, não é documento, tá vendo? Esses são os resultados. Em contrapartida, a Vrisia, mesmo ela dando maior quantidade de números, né, de microfungos, ela teve uma diversidade menor. Então, a diversidade de espécies, né, da Equima, ela foi maior. Isso é em campo, só para mostrar a vocês que nós temos que ter todo o cuidado de ir a campo, né? Tem que estar com boné, ou chapéu, manga comprida, calça com tecido grosso, né? Perneiras, sapato fechado, tá bom? Levar sua água, seu alimento para emergência, e assim vai. Então, esses são os métodos que a gente usa para fazer as coletas indo a campo. Não sei se vocês estão vendo aqui, a Bianca está pegando um fungo, a Michelle está com uma ficha de anotação, e ela vai anotando todas as características daquele fungo e da onde ele está. Então, se anota ali tudo, se anota qual é o substrato que ele está colocado, se é indivíduo único ou se tem mais indivíduos, qual é a cor, qual é o tipo de pilho, qual é o tipo de chip, isso tudo. E a Bianca, ela está cheirando o macrofungo. A gente não cheira, não coloca no nariz tão próximo não, tá? Mas
de longe, aí faz um movimento assim e tenta sentir o odor do fungo, que às vezes o odor do fungo ele vai te dar uma dica importante para aquela espécie. Então, tem vários odores. Tem odor de terra, odor de podre, odor de uva, odor cítrico, tá? E às vezes não tem odor nenhum. E, atualmente, na nossa especialização de biociências e biodiversidade, ecologia e conservação ambiental aqui do Campus 10, aquelas pioneiras, né, tanto a Érica quanto a Bianca, estão fazendo agora o trabalho de especialização no mangue, aqui no manguezal de Alcobaça, que fica beirando o rio Itaém. Então, ali na foz do rio Itaém, que também é chamado de Rio Caravelas, tem um grande manguezal ali. Então, a gente está fazendo um levantamento de 3 áreas diferentes, uma área bem preservada, uma área estressada e uma outra área antropizada, né? Então, a gente está tentando ver quais são as diferenças de espécies que existem entre essas áreas, a Bianca com seus macrofungos e a Érica com seus microfungos. Em dezembro já vai ter a defesa delas, elas já estão na parte da escrita. A gente teve que parar, não foram muitas coletas por causa da pandemia, eu acho que foram 3 coletas ou 4, não estou lembrando certo agora, mas, infelizmente, a gente teve que parar e começar a escrever os resultados com as amostras que a gente tinha. Tá? Mas, mesmo assim, está dando ótimos resultados, principalmente em relação à ecologia. Espero que vocês vejam a apresentação delas. Vai ser online também. Em matéria de artigos, a gente tem alguns artigos já produzidos. Esse aqui foi em 2017, quando a Michelle e a Bianca já apresentaram o seu TCC, antes até do TCC. Esse foi um congresso que a gente foi, do Simpósio de Microbiologia Aplicada, que acontece lá em Rio Claro. A gente levou um resultado prévio, tanto que tinha alguns desses fungos aqui, desses macrofungos, que só tinha gênero, só depois que a gente conseguiu chegar nas espécies, né? E não sei se o pessoal reparou, o nosso símbolo está aqui, ó, ele é em homenagem a esse fungo aqui, que é o Marasmus amazônicos, tá? E o símbolo do laboratório tem aqui um outro fungo também achado na Mata Atlântica, que é a Clavulina ametistina. Ok? Então, esses 2 fungos aqui foram usados, né, como base para fazer os símbolos aqui do laboratório e do projeto. Lembra que eu falei daquele fungo, para prestar atenção nele, que foi achado aqui no nosso campus 10? Então, esse fungo foi uma surpresa fantástica, porque quando a gente consegue identificar, ou no processo de identificação, a gente vai atrás de artigos, vai atrás de referências, né, sobre aquilo que você acha que é. E quando você chega e tem certeza, você começa então, a procurar novas referências sobre aquele fungo aqui no Brasil. E a surpresa nossa é que esse fungo ele foi pela primeira vez, então, registrado aqui no Nordeste do Brasil. Ele nunca tinha sido registrado anteriormente. Fungos da mesma família, do dioglosso, já foi registrado em Pernambuco, mas não esse gênero aqui, o dioglosso, e não essa espécie Dioglosso fallax. Tá? Então, o primeiro registro desse fungo aqui no Nordeste do Brasil é um fungo encontrado no nosso campus, que volta e meia ele aparece no gramado do nosso campus. E, por incrível que pareça, ele é um fungo de origem de regiões frias. É um fungo europeu, chegou aqui no Brasil de alguma forma, cresce bastante na região sul e chegou aqui no Nordeste. Então, aqui o nosso campus, né, fica numa zona afastada do centro, mas é uma zona urbana. Por exemplo, a minha casa fica aqui atrás da minha casa. Vou a pé para a faculdade, bicicleta. Então, aqui ó, fica o nosso campus. Então, aqui está o prédio 1, o prédio 2 e o prédio 3. Joia?
Já tem até um prédio novo aqui também. Então, ele foi encontrado aqui, a próxima entrada, tá joia? Aqui que ele foi encontrado. Aqui é a entrada do nosso campus, aqui é a entrada do nosso campus. Quem conhece o nosso campus sabe que quando entra, tem aqui essa plaquinha de mármore, o NEB Campus 10, nesse jardim aqui. E ele foi encontrado aqui, nesse espaço aqui, que ele foi encontrado próximo à passarela. E aqui a Lohane fazendo a foto e a medida dele antes de coletar. E ele é assim mesmo, ele se espalha, tá? Ele vai se espalhando, vários indivíduos se espalham pelo gramado. Ele é muito bonito. Ele tem o nome de Oglosso porque ele parece uma língua. E, recentemente, aquele trabalho de TCC da Bianca e da Michele originou o artigo completo desse trabalho, né? A gente conseguiu botar em um artigo só todos os fungos coletados e identificados. Então, está aí, os fungos identificados estão nesse artigo, quem quiser, é só pedir depois pelo e-mail que eu mando. Atualmente, a gente aproveitou essa paralisação forçada devido à pandemia para adiantar os artigos. Então, a gente tem uns 5 artigos na praça, em revistas científicas, sendo avaliados. Então, nós temos esse, que é do TCC da Érica e da Jéssica, que é o de microfundos e ferimentos, a Mata Atlântica aqui do Extremo Sul. Temos o da Lohane, que é do Campus 10, com todo o resultado, não somente o Joglosso. E temos da Aline também, que já está sendo avaliado em revista, que são aqueles microfungos de substratos submersos. Sendo que, notícia boa, tanto o de microfungo e de macrofungos já foram aceitos e vão sair no próximo número da revista. Então, já tenho mais 2 artigos aí para ler. Então, essas aqui são as fotos do trabalho de microfungo, de substrato da Mata Atlântica, de Serrapilheira. Então, tem fotos maravilhosas aí, né? E esses são os de fungos de substratos submersos. Então, tosetela, você vê que todos eles são tosetela, mas tem diferenças entre elas, né? Então, são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Esse é um cladospóreo também, que não conseguimos chegar a nível de espécie. E aqui é a Volutela ciliata. Então, esses são de fungos submersos. Não quer dizer que eles são estritamente aquáticos, não, tá, gente? Esses são os fungos encontrados em nosso campo. Então, são os fungos encontrados e identificados no nosso campo. Então, também temos uma variedade grande de macrofungos. E os outros 2 artigos também que estão sendo avaliados é o da Emana, de microfungos em Phytotheomata, de bromélias, né? E os microfungos endofíticos e epifíticos também de bromélias, do Clepson. Então, esse aqui são fotos, esses 2 trabalhos, eles fizeram num capricho as fotos, e eles tiveram um cuidado bacana, né? Que isso é muito importante para a identificação, de tirar a foto da placa do fungo, da parte superior do fungo, e tirar foto do fundo da placa, porque isso dá diferenças, tá bem? Às vezes um fungo é muito parecido na parte superior, mas quando você vira a placa tem cor diferente. Então, identificação de fungo, ele requer tanto a parte morfológica macroscópica, quanto a parte morfológica microscópica. Então, aqui tem detalhes, né, de estruturas microscópicas daquele microfungo. Então, você juntando todas essas características e fazendo medidas de cada estrutura dessa, você, então, tem a capacidade de encontrar a espécie, na maioria dos casos, mas não em todos. Esse aqui são fotos dos fungos da Emana. Então, você vê que são espécies do mesmo gênero, mas você vê que o fundo é diferente, né? Até a própria parte da superfície também é diferente. Olha esse aqui, ele
ele é vermelho somente no fundo. Já esse aqui, ele deixa vermelho todo o meio. Então, o produto, né, do fungo, o substrato do fungo que deixa o meio vermelho, ele se espalha pelo meio. Esse tem borda branca e o meio é vermelho. Esse não tem borda branca. Então, por isso você faz diferenças macroscópicas, ok? Macrofenotípica dele. Esse aqui é legal, porque na literatura fala que ele cresce em formato borboleta. E realmente, ele cresce parecendo asa de borboleta. Então, isso tudo é importante na identificação. Mais fotos aí dos macrofungos, microfungos. Então, sempre, né, respeitando a parte superior e o fundo do crescimento do fungo no meio de cultura. Voltando aqui ao nosso campus, o ano passado, a gente continua investigando, né, tem sempre alguém no nosso laboratório falando, professor, tem um cogumelo lá fora, tem um fungo lá fora. Aí eu falo, traz para cá, vamos lá, vamos tirar foto, vamos ver quem é. Então, já tem alguns que a gente até sabe quem é e deixa para lá. Não, deixa ele cara aí, tá bom aí, a gente já sabe quem é. Mas alguns aparecem. Esse foi um que surgiu lá, em um gramado que foi colocado já faz uns 2 anos, eu acho, esse gramado novo, e esse cara apareceu. Eu vi que era um fungo, procurei saber mais sobre ele, e, por incrível que pareça, eu cheguei num gênero, assim por alto, da clavolina. Então, ele é um clavaroide também, um clavarioide também, né? São aqueles fungos que têm um formato de coral. E eu fiquei começando a pesquisar sobre isso, sobre clavolinas níridas. Até que encontrei alguns artigos falando que essa espécie, a clavolina nidricans, elas são encontradas aqui na América do Sul somente nas Guianas. Aí eu, caramba, não é possível, né? Aí, o ano passado eu fui na Federal de Pernambuco, lá tem um encontro muito legal de fungos todo ano, esse ano, infelizmente, vai ser online. Infelizmente, né, tem a parte boa também do online, que todo mundo consegue ouvir de longe. Então, tem essa parte boa, pelo menos. Mas, chegando lá, eu consegui um contato com uma pesquisadora, a Angelina, que em breve será doutora, e ela é especialista nesse grupo dos clavarioides. E a gente começou a manter contato, e então a gente vai confirmar essas nossas suspeitas fazendo a pesquisa molecular. Então, lá em Pernambuco, tem o laboratório de basidiomicota e tem também o laboratório que faz identificação molecular. Então, já foi enviado para lá amostras deste fungo e vamos esperar para ver quem realmente é. Tá joia? Então, nada confirmado ainda, mas vamos torcer. E no final de todas as nossas pesquisas, o que a gente faz com essas amostras todas que a gente tem, né? Seja ela em placas, ou seja ela do próprio fungo? A gente conserva esses fungos na nossa coleção. Então, a gente, a partir do momento que começou a fazer pesquisa, a gente já começou a pensar na conservação dessas amostras para pesquisas futuras e também troca de dados com outros pesquisadores e outros locais de coleção. Então, os microfungos, eles são armazenados na forma de cubos do meio de cultura. Então, eles colocam o microfungo para crescer no meio de cultura, e depois corta em cubos, quando ele cresce, e coloca num frasco com água destilada e esterilizada. Lacrou ele bonitinho lá, ele vai durar bastante tempo. Quer que ele cresça de novo? Retire-o de lá, coloca numa placa com meio de cultura e espera que ele vai crescer. O outro método para armazenamento de microfungo é você fazer o meio de cultura em bisel, no tubo, você inocula um fragmento do microfungo nesse meio de cultura e espera crescer. A partir do momento que ele cresceu, você coloca óleo mineral esterilizado
até preencher totalmente o fungo. Então, com isso, ele vai baixar o seu metabolismo e, com isso, ele dura bastante tempo. Então, essas são as principais formas de se guardar os microfungos em coleção. A gente também guarda as lâminas com as visualizações do microcultivo e também da lâmina retirada do substrato. E aqui é outro método que a gente usa para os macrofungos. A gente seca isso em estufa de circulação, temperatura de 40 a 45 graus Celsius. Dependendo da estrutura do fungo, se ele for muito friável, muito frágil, se ele for rico em água, ele tem que ficar mais tempo. Se ele for aqueles orelha de pau, que são mais duros, né, lignizado, ele pode ficar menos tempo. Então, varia de 24 a 48 horas, 12 a 48 horas, depende do tipo de fungo. Guardamos os esporos também em lâminas, é importante, como também o suimene. E aqui a nossa amiga Aline, pesquisadora já formada, fazendo o seu registro dos seus microfungos identificados na nossa planilha da micoteca do laboratório do Campo Leste. Então, isso aqui foi bem recente, né? Também, isso aqui foi trabalho da irmã. Você vê que tem fungos que liberam cor no meio, né? Isso aqui é água. Só que o fungo, ele liberou do seu metabolismo, né? E a água ficou com cor. Aqui a planilha. Então, a gente na planilha coloca todos os dados, quem coletou, qual foi a data, qual foi o local, qual é o substrato, quem identificou, coloca a identificação. Só está faltando aqui colocar o GPS, mas a gente tem esses dados, mas não passamos ainda para lá. Aqui, a clavolina sequinha, aquela rosinha, né? Ela está aqui. Esse é um outro, é um macrofungo também. Esse é um cogumelo, eu acho. E aí é um exemplo, né, que o pessoal fica no laboratório fazendo a passagem dos dados para a planilha da micoteca. Também produzimos material que são de apoio à pesquisa. Esse guia de macrofungos aqui, ele nasceu a partir do trabalho da Bianca e da Michele, da identificação de macrofungos, lá do nosso primeiro trabalho, e a partir dele, então, conseguimos fazer um guia de macrofungos. Temos ele tanto na parte física, em forma de livro, como também temos a parte em PDF, ok? Essa é a nossa apostila de aulas, que a gente tem aqui os resumos, tá bom? E aqui é um PDF que a gente montou, que traz todos os protocolos que a gente usa, desde a coleta, análise, identificação e armazenamento de fungos ambientais. Quem quiser esse material, é só pedir pelo e-mail que eu envio, tá bom? Qualquer material aqui que eu tenho em PDF, pode deixar que eu envio. A gente também produz pranchas científicas, né? Divulgação científica é algo muito importante. Então, tanto lá no Instagram nosso, do Fungos Extremos, que espero que a maioria conheça, se não conhece, vá lá, visita a gente, como também no Facebook, meu pessoal, a gente também libera essas pranchas, essas imagens. Divulgação científica é importante, principalmente hoje em dia. E eu estou produzindo agora um glossário micológico. Eu acho aí de ter a importância, porque a gente vai começar a entrar nesse mundo de fungo e tem muitas palavras novas, muitos nomes, estruturas diferentes. Eu acho ele muito importante. E, além disso, ele vai ser ilustrado. E essa ilustração está sendo feita à mão por mim. Então, eu espero que o ano que vem eu consiga publicá-lo. E eu peço licença, logicamente, que nós estamos em casa na UNEB, a prestar homenagem ao grande pesquisador, o professor Dr. Marcos Marques, né, que criou o espaço de ciência micológica lá em Senhor do Bonfim, campus 7 da UNEB. Ele que era realmente o papa da micologia aqui da nossa região, da Bahia, da UNEB, que infelizmente nos deixou muito cedo.
mas o seu legado está aí, a gente tem na UNEB vários pesquisadores, tem a Nádia também, que trabalha com fungos, então a gente está tentando levar o seu trabalho à frente, viu, companheiro? E aqui também presta homenagem, né, aos nossos alunos e alunas que também se apaixonaram e se apaixonam por esse mundo da funga. Essa foto aqui eu acho muito legal, para mim é uma foto histórica, eu sempre falo isso, que foi a foto. A gente começou lá em 2015, lembra? E só em 2019 que a gente acabou se reunindo. Então, essa aqui é a velha guarda. Ó. Todo mundo aqui tem a velha guarda aqui, tem a média guarda, e aqui está a guarda mais recente. Mas aqui, com a velha guarda, né, e a média guarda, nesse dia aqui, a gente praticamente deu início mesmo, com o nome Projeto Fungos Extremos. Eu tenho muito orgulho desse pessoal todo aí, que representa a UNEB, representa aqui o Campus 10, a nossa região do Extremo Sul. E não se esqueça também, a gente está no mundo da informática, né, da midiático, nós temos vários canais, principalmente no Instagram, que é a mídia da moda atual, e o Instagram, para mim, ele é sensacional na questão de divulgação científica rápida, de comunicação. E esses todos aí são companheiros nossos, a gente consegue entrar em contato, a gente troca experiência, a gente troca ideias. Com certeza deve ter faltado alguém aqui, que são às vezes mais novos, né? Tem aqui os fundinhos. Os fundinhos, na verdade, nasceu a partir do Projeto Fungos Extremos, que são aqueles que já se formaram, todos eles que estavam aqui, que já se formaram, eles acabaram se juntando e formaram esse grupo aqui, os funguinhos. Tem esse aqui também que é mais recente, o Fungo Capixaba, a Funga Capixaba, que está fazendo um trabalho sensacional de levantamento de fungos no Espírito Santo, que também era outro local que tinha pouco levantamento, como aqui o Extremo Sul também. Então, esses locais todos aí, esses Instagrams toda a vida, os Facebook, as mídias todas, todos eles também têm canal no YouTube. Então, siga esse pessoal para vocês aprenderem ou começarem a gostar mais desse mundo da funga. E a gente não pode esquecer também que 20 de abril é o dia de quem pesquisa fungos, tá? Dia da micóloga e do micólogo. Esse aqui é um meme, o Alexopoulos é um dos livros mais conhecidos no mundo que trata sobre fungos. É o Papa. E aqui, para terminar, algumas imagens nossas, de nossos fungos aqui identificados no extremo sul da Bahia. Aqui o joglosso, ele é um fungo muito lindo. Todos eles são lindos, né? São maravilhosos. Aqui umas imagens também lindas de microfungos. E a microscopia também rende fotos maravilhosas. Essas outras imagens não são minhas, mas eu tenho amor e encanto por essas imagens. Nós temos também fungos que emitem luz à noite, bioluminescentes. E é isso, pessoal. Agradeço muito o pessoal aí do quinta semana de Ciências Biológicas, aí do Campus 2 Alagoinhas. Como eu falei, todo mundo que quiser algum material, artigo, os PDFs, né, pede aqui pelo meu e-mail, que eu tenho um prazer imenso de enviar, porque ciência é divulgar. Divulgação científica sempre, tá? E viva a funga. Obrigado. A gente que agradece, professor, porque é cada um fungo mais lindo do que o outro. O pessoal, assim, a gente fica extasiada, né? Tem fungo azul aí, a gente viu fungo azul. Que tem um azulado. A gente viu agora um azulado ao final. Foi. Muito lindo, porque na Antártica, a gente teve a palestra aqui da Antártica, e a doutora Andrea Cruz, ela mostrou uma imagem que eu já tinha visto em uma apresentação anterior, uma apresentação esplêndida, do professor lá de Minas Gerais. Então, o fungo azul, que é uma espécie nova na Antártica. Olha, então, e é lindo, né? Lembrei da espécie. E outra coisa, na natureza, são poucos espécimes azuis, né? A cor azul na natureza é muito difícil.
Por isso chamou atenção, né? Chama atenção, sim. Posso começar com as perguntas? Poxa, por favor, que essa parte eu adoro. Pronto. Ouvimos sobre as bromélias tanque. Elas são cultivadoras, são fazendas de fungos, né? Fazendas naturais de fungos. São aí fungos macro ou microscópicos? Microscópicos. A gente só fez pesquisa de microscópicos, né? Podem, então, servir de alimento às aranhas, porque a gente tem um trabalho sendo feito com as aranhas das bromélias tanque, da Equimea patentíssima. Então, se está na água, vai servir de alimento. Eu acho as bromélias um mundo fantástico, né? Elas têm um bioecossistema próprio ali. Ali é um mundo, né? Ali é um mundo de ser vivo. Então, ali trabalha todo mundo. Trabalha o pessoal das aranhas, o pessoal de inseto, o pessoal de protozoário, o pessoal de bactéria, o pessoal de fungo. Todo mundo trabalha ali. Parasito, todo mundo. Réptil, anfíbio. É uma rede. É uma rede. É uma rede de interações. E, inclusive, é o lema do nosso evento. A biologia como rede de interações para a construção do conhecimento e da vida. Né? Rede de interação, isso é. Então, assim, quando eu vi a bromélia tanque, eu já liguei aqui as antenas. A professora Tamara pergunta: a diversidade de espécies de fungos muda muito em relação ao gradiente de degradação? Boa pergunta, Tamara. Então, a gente, no começo, por exemplo, os primeiros trabalhos nossos, a gente não fazia análise ecológica. E a gente começou a fazer análise ecológica a partir do trabalho das bromélias. Então, a gente não conseguiu ver degradação ali, porque a gente foi diretamente na bromélia, né? Ela está inteira, está viva. Mas agora, com o trabalho do mangue, a gente separou 3 áreas diferentes, a gente está vendo diferença, viu? Maravilha, muito bom. É muito bom deixar esse rastro de ciência, não é? Isso projeta a universidade, projeta a nossa biologia. Eu tenho interesse de lhe perguntar de uma amostra que eu vi no frasco. A amostra do fungo é guardada no frasco apenas com água, sem fixador, é isso? Sem fixador, sem nada, só água. Isso mantém, então, o fungo vivo por até quanto tempo? É água destilada? Água destilada. Existem trabalhos que fazem levantamento sobre isso, né? Ele pode durar de meses a anos. Vai depender muito do clima da região, como é que ele está sendo preservado, se em temperatura ambiente, se é em refrigeração, ou se é que nem herbário, né, com a temperatura controlada a 17 graus, 18 graus, por aí. Então, depende muito. Então, tem a coleção seca. De tempos, a gente... É isso. A seca coleção seca e a coleção viva. Isso aí. A coleção viva, ela acontece com os microfungos. Facilmente a gente consegue fazer. Agora, de macrofungo, não. Macrofungo, somente as essicatas. O pessoal está aqui elogiando a palestra, muito linda. As pranchas maravilhosas. Continue fazendo esse trabalho com qualidade. Aí uma pergunta: aquelas imagens são feitas ao natural sem corante? A de lâmina tem um corante, o corante para fungo, né? A gente tem vários corantes para fungo, tem o vermelho congo, azul de algodão, proxina. Então a gente tem vários corantes. Geralmente a gente usa aquele, que é o azul de algodão, ou então... rapaz, esqueci o nome agora, mas que dá um tom azulado. Mas quando a gente faz a pesquisa... Mas quando a gente faz a pesquisa de microfungo, que a gente não conhece a espécie, a gente faz várias lâminas. A gente usa somente água, a gente usa somente PVL, né, que é a resina, e usa corantes. Por que isso é importante? Porque se você usar diretamente o corante, você pode perder uma característica importante dos esporos, que às vezes o esporo tem cor. Então você tem que ver primeiro sem corante. Aí, então, você prepara várias lâminas, entendeu? Sem corante, com corante, porque o corante também ele vai servir para destacar partes também da estrutura do fungo, né?
É porque a gente já vê o trabalho pronto e não faz ideia, muitas vezes, quão cansativo é preparar tantas lâminas. E isso é bom, professor, que seja dito, porque aqui a gente tem muitos estudantes, para que eles saibam que um trabalho desse belíssimo, parabéns a toda a equipe, aqui na sua representação. A gente vê um trabalho desse belíssimo, publicado, com qualidade, com mérito, e às vezes a gente não sabe o trabalho que deu. Então, é bom que isso seja falado para que as pessoas saibam que aquele mérito vai ser alcançado em cima de um trabalho árduo e com sacrifício. Não tem tudo muito fácil. Porque eu sempre falo, o trabalho de bancada para fungo, ele é exaustante, viu? Exausta bastante as pessoas, porque tem que ficar muito tempo com o olho no microscópio, o olho na lupa, como você falou, tem que fazer lâmina, e microcultivo com lâmina, tem que fazer meiocultura, e o meiocultura às vezes se contamina, então tem que repetir, né? Então é cansativo. Para você chegar naquelas placas de meiocultura com a foto bonitinha, em média se gasta umas 4 placas. E se não tiver uma imagem bem feita, não tem como publicar. Fica difícil. Como é que vai publicar Ou sem seja, imagem? Né? Não é para os fracos, é um trabalho de resilientes. E eu acho, o pessoal da graduação, eu sempre dou os parabéns dobrado ao pessoal de graduação que faz um trabalho de taxonomia. Por quê? A taxonomia ela requer muita paciência e sentar na cadeira mesmo ali e ficar horas. Mas só que a gente tem que lembrar que na graduação não existe somente aquela sua disciplina, existem outras disciplinas, existem outras demandas, existem outras pressões. E aí o graduando e a graduanda tem que arrumar um tempo para conseguir concluir o seu trabalho. Então, por isso que às vezes alguns demoram mais do que outros. E o professor também, a professora que orienta, também tem que ver esse lado, que não é somente a sua disciplina que está ali com aquele estudante. Tem outros fatores também. Diferente do mestrado, doutorado, que ele está fazendo um tempo específico para aquela pesquisa, entendeu? Então, eu acho que eu dou os parabéns maior ao pessoal da graduação por causa desse motivo, tá? Não estou comparando a pesquisa, estou comparando a questão das demandas que existem. Experiência também, né? O pessoal do mestrado e doutorado já tem a sua experiência, já tem a sua bagagem, já sabe onde pisar. E ali não, ali o cara está aprendendo a fazer. Então, ele está fazendo e aprendendo junto. Mas se ele fizer muito bem feito, ele já vai abrir as portas da pós-graduação. Então, é importante que ele já se dedique com capricho, com zelo, desde a graduação, porque isso já vai fazer diferença para ele. Temos aqui mais uma perguntinha. Existem muitos fungos ameaçados de extinção por conta das ações antrópicas. Quais tipos de ações podem colocar os fungos em determinado risco? Ótima pergunta. É uma pergunta bem complexa. Já tem um grupo da Federal de Santa Catarina, né, daquele grupo lá que eu mostrei no slide, que tem lá do Instagram, Facebook, tudo, tem um pessoal de Santa Catarina que já está fazendo um levantamento de fungos com risco de extinção. É um levantamento bem difícil, porque o fungo, o macrofungo, por exemplo, ele é um ser efêmero, né? Aquela parte que você visualiza em uma floresta, ela dura alguns dias, e ela só surge em algumas épocas. O restante do fungo, o fungo inteiro, ele está ali no substrato, ele está ali no solo, as suas hífaras, o seu micélio. Aquela parte que você vê, que é colorida, que é bonita, tem vários formatos, ele é o esporoma, de forma geral, que pode ser um basidioma ou pode ser um ascoma, que há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, o pessoal chamava de corpo frutífico, né, do fungo. A gente está separando tudo aquilo que lembra botânica e está fazendo agora palavras específicas para fungos. Então, aquele corpo ele é
um esporoma, ele fabrica esporo. Então, ele aparece em tempos e tempos. Então, se você for numa floresta agora entrar, você vai ver lá um monte de esporoma. Daqui a 5 dias, se você for lá, já não vão estar lá, a não ser aqueles que são de madeira, né? Esses duram mais, tá? Então, esses têm uma condição melhor da gente ter um controle de estar sendo extinto ou não. E eles também já têm pesquisas feitas com esses de madeira, que eles também são indicadores da conservação daquele fragmento de mata. Então, é um trabalho ainda até recente. Se o pessoal tiver uma curiosidade de abrir o livro vermelho de espécies do Brasil, vai ver que a quantidade de fungos é muito pequena, porque são poucas pesquisas. Não é porque não estão com risco de extinção, é porque são poucas pesquisas. Como você falou, esse simpósio, essa semana de vocês, está montando uma rede. A rede de fungo, essa parte da pandemia, trouxe essa coisa a favor. Essa rede de fungo está aumentando muito. Então, a partir do momento que a gente agora... Estou aqui em Teixeira de Freitas, você está em Salvador, e o campus Alagoinhas fazendo isso, né? Vai ter pessoas do Brasil todo assistindo essa live, agora e depois. Então, a gente, com essa pandemia, a gente conseguiu fechar mais laços. Então, eu tenho grupos agora de pesquisa do Sul, eu tenho um grupo que é o Michael Talker. Esses são pessoas do Brasil todo que se reuniram para fazer um grupo que toda terça-feira lança live sobre fungos. Então, esses grupos, né, essas comunicações, essa rede, esse micélio de hifas de fungo, está sendo feito essas conexões. É um micélio, né, de comunicação que está sendo feito. Eu queria terminar com 2 perguntas. Uma... Manda. Já que a gente viu aquelas maravilhosas pranchas de imagens nos artigos publicados e a gente tem a mediação tecnológica, é muito melhor agora trabalhar à distância nessas cooperações, nesses trabalhos conjuntos. É possível isso. E a gente, por exemplo, se tiver uma dúvida em uma amostra, essa amostra pode ser enviada. Mas já é possível, inclusive, aumentar essa possibilidade de trabalho conjunto. Concorda? Muito. Concordo totalmente. Por exemplo, pode falar. A gente no começo... Vai, manda aí, que eu vou responder. Não, manda aí. Pode falar que eu vou com a última pergunta. Tem aqui, tem perspectiva de estudo de potencial biotecnológico dessa coleção? Sim. A de fungos que está vivo, a de microfungo, tem. A gente não tem equipamento para isso no nosso laboratório, mas se quiser levar para outro local essa amostra, né, e com isso fazer com que ela cresça naquele local e estude o seu potencial biotecnológico, é possível. Ela está viva lá. Tá? A de microfungo está viva. E você falou das redes, essas redes são fantásticas. Antes mesmo da pandemia, a gente usava essas redes. A gente, às vezes, pegava um macrofungo e ficava louco, não conseguia nenhuma pista sobre ele. O que eles faziam? Pegava uma foto, característica dele descrita, aonde foi o substrato, e no Facebook tem grupos de fungos, de microfungo, macrofungo, de cogumelo, de orelha de pau, de tudo. Manda aquela foto para lá, para aquele grupo, que sempre vai ter um especialista daquele fungo naquele grupo. Ele vai te dar uma dica. Ele vai dizer, fala assim, procure ver se é entoloma. Pronto. A partir do momento que ele fala, ou uma família, ou um grupo para a gente procurar, já direciona. A gente facilita um trabalho que estava no escuro, né? Estava no escuro. Então, a gente tem que usar as redes. As redes estão aí para isso, não é para postar somente selfie. É também para ser usada cientificamente, né? Tirar proveito, esse proveito, né? A gente está podendo fazer... Pode tirar a gente até fazia selfie, aqui no nosso campo, mas do fungo. Tira selfie do fungo.
porque Com fungo ajuda. junto, né? Não, melhor do fungo para poder mandar para o especialista. Mas eu me Fungo. refiro, professor Jorge, a essa parceria mesmo entre a gente, através da Sim, mediação tecnológica. sim, pois é. Então, a gente aqui no campo a gente já usava essa mediação tecnológica em bancas. Às vezes o Sim, professor de uma outra cidade ou de um outro estado não podia vir, logicamente, a gente fazia por Skype essa banca. Então, hoje a gente está fazendo. Esses dois trabalhos nossos de mangue, a gente vai ter a Nádia, que é lá do norte da Bahia, né, de Juazeiro, é isso? Vai ter um de Vitória da Conquista, que é de microfungo. Então, quer dizer, a gente está usando as ferramentas para isso, né? A gente tem que usar isso em isso. prol da pesquisa. Nós temos que finalizar, senão passaríamos aqui a tarde toda falando só sobre fungos. Eu Ah, só tenho a agradecer. poxa. Eu só tenho a agradecer, porque eu vou ter que agora trazer nossa colega Josenilda, ela não pode escapar, porque também Não ela vai pode, falar do não. Parque Nacional dos Abrolhos. Então, assim, eu só tenho a Massa demais. agradecer. O pessoal ficou muito contente de assistir a sua palestra. Obrigada Muito por obrigado. essa cooperação, por esse brilho que os fungos trazem. Não precisam ser bioluminescentes, mas eles também trazem brilho. E a gente agradece muito sua participação. E ano Tem que vem uma, tem mais. opa, Pode tem uma falar. frase que foi a Aline, uma nossa pesquisadora, que falou uma vez brincando, mas eu estou levando essa frase a sério, estou promovendo sempre essa frase, que é a seguinte: a funga que habita em mim saúda a funga que habita em todos vocês. Fungastê. Muito obrigada, professor Jorge. Obrigado a E vocês, a gente. gente, a Beijão. gente Se continua aí na cuidem, parceria. Muito obrigada, viu? com certeza. Agradeço Valeu a todos mesmo. que estão presentes aqui a essa palestra. E a próxima será sobre o Parque Nacional dos Abrolhos. Espero que estejam conosco daqui a mais ou menos 30 minutos com a professora Josenilda Gomes Figueiredo. Até lá. Obrigada.